Antes de mais nada, eu queria começar dizendo que faz cerca de 10 anos que eu estou na caminhada com o Senhor, para a glória de Deus, né? Faz cerca de 10 anos que eu comecei a frequentar a igreja e no decorrer desses anos aí, né, no transcorrer dos anos e do tempo, pela misericórdia de Deus, né, eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas. Em seguida, aprove ao Senhor me batizar com o Espírito Santo de Deus, né, com dom de línguas, né, e ali Deus vem trabalhando na minha vida e fazendo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E teve um dado momento da minha caminhada com o Senhor, eu também tenho a profissão de técnica de enfermagem, e eu vinha trabalhando ali no hospital como técnica de enfermagem, quando de um determinado período em diante eu passei por uma enfermidade, né, que pela medicina não tem cura, mas que para a glória do Senhor Jesus Ele me curou, né. Hoje eu sou curada para a glória de Deus, não preciso fazer uso de medicamento nenhum. E esse é um testemunho para um outro dia, posso estar vindo aqui outro dia falar para vocês, né, do que o Senhor me curou e como que foi esse processo de cura e libertação para a glória de Deus. E eu estava ali então, irmãos, congregando, né, na igreja na época Verdade que Liberta, que é um ministério aqui da minha cidade. Para quem não sabe, né, eu sou casada, mãe de 2 filhos, e eu congregava nesse tempo na igreja Verdade que Liberta, que é um ministério bem conhecido aqui na minha cidade. Ali eu me batizei, ali eu me casei, né, ali a minha filha mais velha foi apresentada para Jesus. E glória a Deus, louvado seja Deus. Eu só tenho a agradecer, né, por esse ministério, por tudo que eles agregaram na minha vida. E esse ministério, irmãos, para quem conhece, é um ministério que não prega a doutrina no corpo. Pelo menos nos 5 anos que eu congreguei ali, eu nunca tinha ouvido falar que existia doutrina do corpo, doutrina do cabelo, doutrina das vestes, doutrina disso tudo, irmãos, eu não sabia. E então eu estava ali, né, para receber de Deus, como todas as pessoas. E houve um momento, irmãos, que eu estava lá, no momento do louvor, num dia de culto. E eu lembro que naquela tarde eu tinha comprado algumas bijuterias, algumas coisas, que eu tinha esse costume. Na verdade, eu me vestia como as pessoas do mundo, eu usava joias, eu usava calça, eu pintava meu cabelo, eu usava maquiagens. E para mim não tinha nada de anormal nisso, irmãos. Eu vou falar bem sincero, assim, quando eu via os crentes, assim, todos de sainha comprida e cabelo comprido, eu olhava, dizia amém, glória a Deus, mas lá no meu íntimo eu falava comigo mesma, ok, mas para mim não me serve. Então eu nunca tive desejo, irmãos, de andar com cabelo comprido, de andar com uma saia comprida, não, nunca achei bonito, nunca... Isso naquele tempo, né, irmãos? Eu olhava para mim, era uma coisa normal, mas que eu não desejava para mim, né? E ali, naquela igreja, né, onde não era falado sobre vestes, não era falado sobre nada disso, eu nem sabia que esse tipo de coisa existia. Deus começou a trabalhar na minha vida já ali, irmãos. Um dado momento eu tinha comprado umas bijuterias de uma pessoa numa tarde, e eu era acostumada, né, a adquirir essas coisas, então... Anoiteceu naquele dia, eu me arrumei para ir no culto, eu coloquei aquelas joias e eu fui pro culto. E num dado momento do louvor lá, a pessoa que estava ministrando o louvor, ela disse, né, levantem as mãos, adorem ao Senhor. E naquele momento que eu fui levantar as mãos e adorar o Senhor junto com a igreja, aquelas joias começaram o brilho daquelas pedras, daquelas pulseiras, daqueles anéis começaram a reluzir no meu olho. E eu comecei a sentir uma agonia e me subiu assim, ó, no meu coração, por dentro de mim, uma vergonha muito grande, irmãos. Eu comecei a sentir uma vergonha muito estranha, que eu não estava entendendo por que eu estava me sentindo aqui, que eu estava sentindo aquela situação, me sentindo daquela forma. A impressão que eu tinha era que eu tinha chegado assim numa festa de gala, sabe, de roupa íntima, assim, sabe? Totalmente inadequada, assim como se eu tivesse vestida de maneira inadequada no lugar errado, na hora errada, toda errada, sabe? Essa foi a sensação que eu tive.
E aí quando eu comecei a ver que eu tava me sentindo muito mal com aquela situação, eu comecei a, sem entender, tá, irmãos, o porquê que eu tava assim, achei que eu tava ficando louca. Mas para evitar que eu me sentisse daquela forma, eu peguei e comecei a tirar. Tirei os anéis, tirei as pulseiras, tirei tudo que eu tinha ali e fui colocando no bolso da calça. Na época eu tava de calça jeans, fui colocando, até que por fim não tinha mais espaço no bolso das calças e ainda sobrou um par de brincos nas orelhas. E eu me sentia assim muito mal, muito envergonhada com aquilo ali. Era como se eu tivesse totalmente inadequada para o ambiente e para a situação ali, sabe? E aí tá, eu vim embora com aquela situação mal resolvida, mal entendida dentro de mim. E a partir dali eu não consegui mais usar aquelas joias, irmãos. Aquelas joias compridas, aquelas coisas que eu usava, aqueles colares, era 3, 4 pulseiras cada braço, 2, 3 anel cada mão. Então aquilo tudo eu não consegui usar mais, irmãos. Aí eu usava uma pulseirinha discreta, né, uma correntinha discreta, um brinquinho pequenininho. Fiquei assim por um tempo, né, até que chegou um tempo que eu não senti mais falta de nada, e hoje eu não uso mais nada para a glória de Deus. Aí eu queria fazer um pequeno parênteses aqui sobre os brincos, né? Eu fiquei por muito tempo usando um brinquinho pequenininho tal. E um dia eu estava orando e Deus falava comigo: como é que eu vou falar no teu ouvido se ele não está consagrado a mim? Aí eu disse: como assim, Senhor? Eu não estou escutando mais música do mundo, eu não escuto mais aquilo que não te agrada, eu evito, né, na medida do possível, o que eu posso, né? Coisas que não glorificam o teu nome eu tenho evitado. Então como assim, Senhor? Aí Deus dizia assim: é corpo, alma e espírito, é tudo, é completo, a consagração tem que ser completa. Então esse brinco aí não agrega valor, não me glorifica em nada. Então eu quero falar contigo, eu quero falar no teu ouvido, mas teu ouvido precisa estar santificado, sem brinco, sem nada. E ali então eu tirei até o brinquinho pequeno, as coisinhas pequenas, e fui ficando sem nada, né? E hoje estou sem nada para a glória do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois de um tempo, irmãos, passado algum tempo, eu tinha por costume orar, né, à tarde na minha casa. Era o horário que os meus filhos, um ia para a creche, o outro ia para a escola, e eu ficava sozinha. Então eu tinha por costume adiantar as coisas que eu tinha para fazer no período da manhã, porque à tarde eu queria passar a tarde com Deus. E ali, naquelas minhas orações, né, à tarde, toda tarde, passou-se um tempo assim. E um dia eu estava ali, tomada pela presença de Deus, e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim: me dá o teu cabelo. E eu confesso para vocês que eu não entendi na hora, porque como eu disse, eu nunca tinha ouvido falar de doutrina de cabelo, doutrina de vestes. Eu estava obedecendo o processo de Deus na minha vida por fé, mas eu não tinha entendimento nenhum, irmãos. E quando eu ouvi o Espírito Santo falando para mim: me dá o teu cabelo, eu, na época, irmãos, na minha ignorância, o que eu pensei? Eu pensei assim: não, então, como eu entreguei a minha vida para Jesus por inteiro, e eu não especifiquei se era com cabelo ou sem cabelo, eu entreguei a minha vida para Jesus por inteiro, então, amém, Senhor, eu te dou sim o meu cabelo, afinal de contas, ele já é teu, né? Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, eu entreguei com tudo, né? O pacote completo. Mas eu falei isso aos prantos, irmãos, quebrantada ali, cheia, tomada do Espírito Santo. Não assim como eu estou falando aqui no testemunho para vocês, né? Mas quem sabe me entende, né? Entende o que eu estou falando. Então ali, para a glória de Deus, né? Eu entreguei meu cabelo para Jesus, sem entender muito bem o porquê, e como, e quando, e de que forma, o que estava acontecendo no reino espiritual. Mas eu fiz a vontade de Deus por fé e obediência. E passou-se ali, acho que 1 ou 2 semanas, mais ou menos. E uma irmãzinha da igreja, né, ela me ligou. E ela disse: irmã Kátia, eu tô com 17 marmitas no carro para entregar para os moradores de rua. E a pessoa que vai comigo, hoje ela vai fazer serão até tarde, ela não vai poder ir. E é até uma dó, porque a gente tá com 17 marmitas no carro, essas marmitas vão estragar. E tem bastante gente com fome na rua, então tu poderia ir comigo entregar essas marmitas? E ali eu disse que sim e tal, convidei mais uma irmã, né, esposa de um pastor, minha conhecida,
pra gente ir. Fomos nós 3, então, entregar essas marmitas, né, pra glória de Deus. E num dado momento, depois que a gente já tinha entregado umas quantas marmitas, a gente chegou num lugar onde tinha um casal de morador de rua, né? Eles se diziam, né, ser um casal. E o homem, né, estava ali embriagado e tal, e a mulher deitada no chão, né, no chão. Era inverno, então ela estava toda coberta com os cobertores e tal. E ela tinha machucado uma perna, né, a qual eu não sei qual era o grau daquele machucado, porque ela tinha muita coberta por cima dela, eu não consegui ver a perna dela como estava. Mas segundo ela estava com a perna machucada e ela já estava andando com muita dificuldade, quase não conseguia andar. E quando nós chegamos lá, ela estava assim num verdadeiro estado de calamidade, ela estava assim toda evacuada, urinada, porque ela não conseguia levantar dali nem para fazer as necessidades, né? As cobertas ali toda molhada, né? Toda suja, e ela estava muito febril, né? Com muita febre, e chorava muito, muito depressiva, chorando muito, dizendo que não estava aguentando, que não estava suportando mais. E aí uma das irmãs que estava ali conosco, ela sentiu de a gente fazer uma oração por ela, né? Se compadeceu da vida dela. E ali eu me abaixei, orei por ela e as irmãs ficaram intercedendo. E amém, aleluia, glória a Deus. No momento que a gente foi se despedir, né? De se despedir ali dela, entregamos a comida e tal, e estávamos nos despedindo. E aí a gente virou as costas para ir em direção ao carro. E naquele momento que a gente caminhava na direção do carro, eu e as 2 irmãs, ela então olhou para nós e disse, moça. E quando ela disse moça, eu senti lá por dentro que era comigo que ela estava falando. E aí eu me voltei para ela assim, eu e as irmãs também, a gente parou de caminhar, a gente se voltou para ela. E eu falei, oi, né? O que foi? O que houve? Aí ela olhou pra mim e ela disse assim, ó, me dá esse cabelo lindo? Irmãos, no momento que ela falou, me dá esse cabelo lindo, as irmãs se arrepiaram tudo. Eu me arrepiei inteira. Eu senti uma presença maligna, irmãos, naquele momento. E eu peguei e eu lembrei na hora, no exato momento eu lembrei daquela tarde em que eu tinha orado há cerca de 2 semanas atrás e eu tinha entregado meu cabelo para Jesus. Então, instantaneamente eu lembrei daquele momento, eu me aproximei da mulher e eu disse, olha, senhora, eu sinto muito, mas eu não posso te dar o meu cabelo, porque o meu cabelo já tem dono, ele pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu entreguei para ele e eu não posso dar ele nem para ti nem para ninguém. E quando eu falei assim, então, essa mulher, ela abaixou a cabeça, ela se acalmou e voltou ao semblante normal dela e ficou tudo bem. E aí ali a gente se despediu novamente e fomos embora. Só que ali, irmãos, eu entendi que havia um mistério no cabelo. Como eu disse, eu era uma pessoa sem entendimento, eu era uma pessoa totalmente assim, como é que eu vou dizer para vocês, eu estava lá naquela igreja que não pregava a doutrina do corpo, que não pregava a doutrina das vestes, do cabelo, não ensinava nada disso aí. Eles ensinavam ali o básico, né? Que a salvação é pela graça, mediante a fé, louvado seja Deus. E eu aprendi muito ali, né? Glorifico a Deus por esse ministério. Mas estava acontecendo coisas comigo que eu não estava entendendo, né? E aí, ali eu percebi que existia de fato um mistério de Deus nessa questão de cabelo. E aí a vida se seguiu, né, dali em diante, por mais um período de tempo, na presença do Senhor. Passado mais alguns dias ali, eu na presença do Senhor, orando toda a tarde, naquele meu costume. E aí um dia o Senhor veio de novo, aquela voz suave no meu ouvido. Me dá as tuas unhas. E eu de novo, naquele meu pensamento, né, no meu pouco entendimento, na minha ignorância acerca das coisas, né? Eu estava na caminhada com o Senhor Jesus, eu não tinha entendimento suficiente para compreender aquilo ali. E aí eu peguei e eu disse, bom, eu já me entreguei a minha vida inteira para Jesus, né? Corpo, alma e espírito, eu na minha cabeça, né? Então, amém, Senhor, eu te entrego sim as minhas unhas. E naquele tempo eu trabalhava com salão de beleza, e quem trabalha com salão de beleza sabe que a gente lida com muito produto químico, e esses produtos, essas tinturas, elas mancham muito os dedos, as unhas, né, as mãos.
Então eu tinha por costume pintar minha unha todo final de semana. Um final de semana era de preto e o outro de vermelho. Eram as duas cores que eu usava. Às vezes eu botava um azul escuro, mas era sempre essas cores assim mais escuras, mais fechadas, porque elas escondiam as coisas que o salão manchava ali, as manchas de produto do salão, dos meus dedos, das minhas mãos. Então eu usava sempre esse tipo de esmalte, ou era um ou era outro, eu nem tinha outras cores, era só vermelho, preto, vermelho, preto. E aí um dia, né, um pastor aqui da minha cidade, o pastor Jeremias, a sua esposa, a pastora Rose, eles me convidaram pra gente entregar uns folhetos, né, quem sabe aqui em Tubarão, ali na Beira Rio, né, na Ponte do Morrotes ali, que é uma região onde tem bastante pessoas que são usuárias, dependentes químicos, né, ali, que estão ali. Então a gente iria ali entregar uns folhetins, evangelizar eles para a glória de Deus. E eles me convidaram, vamos, tá. Aí, beleza. Chegando lá no local, lá que a gente combinou de se encontrar, o pastor Jeremias, ele tava com uma bolsa, uma sacola de doces, assim, de rapadura, paçoca, coisas assim, doces, né? E ele disse assim, irmãs, eu sei que esses doces, eles não têm poder, não há poder neles para nada. Mas eu senti de nós orarmos, né, impormos as mãos sobre esses doces e orar e pedir que Deus coloque o poder dele nesses doces, para que a gente possa entregar eles junto com um folheto e no momento em que eles comerem o doce, eles possam ser libertos, né, do crack, da droga, da dependência química, para a glória de Deus. E todo mundo disse amém, entramos em concordância ali e oramos. Só que, irmãos, quando eu fui estender as minhas mãos para orar por esses doces, eu não sei explicar para vocês, mas assim, aquela mesma sensação de vergonha que eu tive lá com relação às joias dentro da igreja, que eu arranquei tudo, enfiei no bolso, eu senti ali naquele momento. Se eu pudesse, eu teria, assim, diante de Deus eu falo, eu teria arrancado os dedos fora. Se eu tivesse uma acetona, um algodão ali na hora, eu tinha ido no cantinho, tinha tirado todo aquele esmalte. Porque eu fiquei com uma vergonha daquelas unhas, uma vergonha que quando eu ia entregar o folheto depois para as pessoas, eu entregava assim com a mão meia curvada, como que no intuito de esconder as unhas, assim, sabe, para ninguém ver. De tão envergonhada que eu fiquei com aquele esmalte. A partir dali eu não consegui mais usar aquele tipo de esmalte, irmãos. Não consegui. Aí eu fui para os clarinhos ali e dos clarinhos para nenhum. E hoje, para a glória de Deus, eu sei que eu não tenho permissão de Deus para usar esmaltes, não tenho permissão de Deus para pintar cabelo, para cortar cabelo, né? Nem meu e nem das pessoas. Não tenho permissão de Deus para usar joias escandalosas. Até mesmo um brinquinho pequenininho para Deus faz toda a diferença, porque a gente sabe que tem coisas que foram consagradas a ídolos, né? Se a gente for estudar a história da Babilônia ali, os antigos, a gente vai ver que tem todo sentido, né? E que Deus manda a gente se afastar daquilo que é sacrificado a ídolos, daquilo que não agrada a Ele. Então eu creio sim que um pequeno brinquinho pode sim fazer com que sirva de brecha no reino espiritual, de legalidade para o inimigo usar, né? Talvez para falar coisas no seu ouvido, na sua mente, que sejam mentiras de Satanás, para prejudicar a sua vida, a minha vida. Então, nesse sentido, eu tenho evitado, para a glória de Deus, porque eu quero ser usada, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero receber os pensamentos do Espírito Santo, eu quero ter a mente, o ouvido, os olhos consagrados ao Senhor, para que Ele tenha liberdade de usar e de fluir, e que seja somente as coisas santas do Senhor na minha vida, né? E que tudo que impede com que Deus opere na sua plenitude na minha vida, pode ser um brinquinho, pode ser um colar, pode ser qualquer coisinha, por mínima que seja, para mim, irmãos, não é válido, tá? Não é válido. Eu, num outro momento, quero poder estar compartilhando aí mais da minha história, né? Para quem me conhece, né? Meus pais ainda estão vivos, para a glória de Deus, para testificar o que eu estou falando aqui. Eu sempre fui uma pessoa desde pequena muito atribulada por demônios, né? Desde pequena, desde a minha infância. E eu sei o que é sofrer, irmãos, nas mãos de Satanás. Eu sei o que é ser escrava de Satanás. E quando eu descobri que a causa de todo o meu sofrimento, que eu busquei resposta, que eu busquei solução, que eu busquei uma maneira de resolver em várias
religiões de várias formas, buscando, sabe, vários recursos, médicos, tudo assim. E quando eu descobri que a culpa de tudo que eu passava era de Satanás, irmãos, eu estava num ponto que, sabe assim, me diz, Senhor Jesus, o que eu preciso fazer. Que o que o Senhor disser para mim, assim, ó, faça, assim eu farei, porque eu não aguento mais viver tamanha tribulação, tamanha escravidão na minha vida. Então, hoje, irmãos, muitas vezes, né, eu e você e todos nós, a humanidade padece por aflições, né, passa problemas, passa por coisas aí que não seria necessário, né, que poderiam não ter que passar se obedecessem a palavra de Deus, né? Existe só um caminho, só uma verdade que leva à vida, que é Jesus Cristo e a sua palavra, né? A palavra é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, quem é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então, quando você está com a palavra de Deus nas mãos, você nada mais tem nas mãos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra. Então, se você seguir pela palavra, você está seguindo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade que leva à vida, que leva ao Pai. E se você for por Ele, você consegue caminhar separado de todo o mal desse mundo e ainda alcança a vida eterna depois. Então, a Bíblia é a receita perfeita da felicidade, é a receita perfeita da salvação, é a receita perfeita para você dar certo em todas as áreas da sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim Deus começou a tratar comigo da santificação no corpo, né? Foi dessa forma. Aí, num dado momento da minha vida, estava eu lá, né? Já modificada, né, transformada, em processo de transformação com Deus, já não usava joias, já as maquiagens reduziram totalmente, né, porque eu continuei me maquiando. Eu não vou falar para vocês que hoje ainda eu não uso, tá, um pouquinho de maquiagem, uso sim, como eu disse, eu estou em processo de libertação, eu não estou aqui para me vangloriar, para dizer que eu sou mais ou que eu sou menos do que qualquer pessoa, porque Deus me escolheu para fazer essa obra na minha vida. Muito pelo contrário, né? Eu estou aqui para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, porque com certeza Deus tem feito e está fazendo isso na vida de muitas outras irmãs, e que pode ser que essas irmãs também, como eu, não estejam entendendo o processo e o trabalhar de Deus, estejam confusas, estejam na dúvida se é Deus trabalhando ou se não é, mas eu falo para vocês assim por experiência própria. Né? A pior luta que tem é a gente lutar contra Deus. É a gente, por não querer renunciar à nossa própria carne, à nossa própria vontade, muitas vezes a gente começa a pensar que aquilo que Deus está fazendo não provém do Senhor, não provém de Deus. Porque é muito difícil para a gente aceitar algo que vai contra aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja para nós mesmos, né? O nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Afinal de contas, somos seres humanos, somos egocêntricos, egoístas, orgulhosos. E Deus, Ele nos quer como nós estamos, mas não quer nos deixar da maneira que estamos. Ele nos pega como estamos, nos aceita como estamos, mas nos transforma, né? Nos dá o crescimento de fé em fé e de glória em glória, amém? Então, depois de todo esse trabalhar de Deus, Deus resolveu tocar então nas vestes, né? Deus começou a me dar visões. Eu ia para o salão para trabalhar já com quase nada de maquiagem, sem nada de joias e tal e tal. E até quero contar uma breve experiência aqui, que teve um dia que eu fui trabalhar no meu salão e eu já estava nesse processo com Deus aí de cabelo, joia e maquiagem e tudo mais. E naquele dia eu tinha colocado um batom rosa, que fazia muito tempo que eu não usava batom rosa na minha vida, né? Fazia bastante tempo que eu não usava o tal do batom rosa. E naquele dia eu cismei se eu vou botar esse batom rosa, mesmo me sentindo mal, né? Porque quando Deus faz uma obra verdadeira, irmãs, de dentro para fora, a sua carne pode até olhar, achar bonito, ai que bonito, mas assim, ó, o seu espírito não, o seu espírito ali, humano, que foi cheio do Espírito Santo, agora você é cheio do Espírito Santo, Deus está fazendo uma obra. Então assim, você peca, continua sendo pecadora, mas você nunca mais tem paz em pecar. Cada vez que você peca, você se sente mal, entende? Então é assim que Deus trabalha. E ali, por mais que eu olhasse no espelho e achasse bonito, mas por dentro eu perdi a paz. Aquela paz de Deus, sabe, não estava mais ali.
E fui trabalhar mesmo assim, sem paz, eu peguei e fui. E eu cheguei lá, quando eu coloquei a chave na porta do meu salão para abrir, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse bem assim: como que eu vou usar a tua boca para falar dentro do salão com essa boca pintada desse jeito? Como é que eu vou usar a tua boca para falar da minha palavra para as minhas filhas, para as minhas servas que eu quero alcançar, com a boca pintada desse jeito? E daí, irmãos, eu nem terminei de abrir a porta do salão, eu fui no banheiro. O salão era na casa da minha mãe nessa época, eu fui lá no banheiro na casa da minha mãe. Eu tirei ali aquele batom e tal, e disse: amém, Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele transforma até maldição em bênção. Então, ali no meu salão, por mais que fosse um trabalho que demônios estavam se alimentando daquela vaidade, né? Coisas espirituais malignas estavam acontecendo, mas, apesar de tudo, pela infinita misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, Ele ainda usava a minha boca, né? Usava a minha vida para falar de Deus, para falar do Evangelho, para falar do Senhor Jesus para as minhas clientes, né? Dali saíram testemunhos lindos, né? Pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo, abandonaram o catolicismo, se converteram ao Senhor Jesus Cristo em verdade e em espírito, e hoje têm servido a Deus nos ministérios, né, que cada uma escolheu segundo e conforme aquilo que o Senhor direcionou para a vida delas. Então, louvado seja Deus por isso. Então, tem muita coisa boa para contar desses anos de salão, para a glória de Deus. Mas Deus queria me usar daquela forma, irmãs, limpa. E passado um tempo Ele começou a falar comigo sobre as vestes. E eu estava lá já no processo com Deus, e de repente eu ia vestir a minha roupa, eu olhava no espelho, e acreditem se vocês quiserem, mas eu olhava no espelho, eu estava com uma roupa que eu tinha acabado de vestir, mas quando eu me olhava no espelho, eu me via com outra roupa. E naquele momento que eu me via com outra roupa, que era uma saia comprida, que era uma blusa mais fechadinha, era uma roupa diferente, Deus falava para mim: é assim que eu quero que tu se vista. E isso foi tão assim forte, tão frequente na minha vida ali nos dias ali que foram se passando, que eu cheguei a fazer um uniforme para mim trabalhar, né? O meu uniforme era uma camisa longa, né? E eu fiz um avental. Deus me deu aquela visão daquele uniforme, né? Porque eu não tenho imaginação nenhuma para nada dessas coisas, né? De desenhar roupa ou de imaginar qualquer coisa. Até assim, sou bem sem inspiração para essas coisas, sabe, irmãs? Então, Deus, Ele me deu o formato da roupa, tudo certinho, como Ele queria que eu me vestisse para ir trabalhar. E eu fiz a roupa, comprei os tecidos, mandei fazer, né, para a glória de Deus. Então eu trabalhava vestidinha certinho como Deus queria, na medida do possível, na medida que Deus me dava graça para mim fazer isso, tá, irmãos? Porque eu vou falar que perfeição não existe. Teve os dias ali que eu usei calça, mas mesmo quando eu usava calça, eu procurava usar uma blusinha compridinha, né, que tapasse ali até, pelo menos até a metade da coxa, assim, para não ficar totalmente exposta, né? Sempre blusinhas de manga, nunca usei regata para trabalhar, que eu ficasse com os braços de fora, nada disso. Então, sempre procurando manter ali a decência, né? E a ordem e a decência conforme manda a palavra do Senhor, né? Que a gente tem que se vestir com decência, independente da roupa, né? Mas Deus foi designando ali as roupas que Ele queria que eu usasse, né? E foi me dando visões, e foi me dando desejo também por essas roupas. Então, hoje, para a glória de Deus, né? Também já estou com essa parte aí da minha vida em santificação, né? Em santificação, porque como eu já falei em outros vídeos, o processo ele é constante, né? O apóstolo Paulo, ele compara, né, a corrida pela salvação, né? Ele diz que a salvação é uma corrida, né? Combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Agora já me é guardada a coroa da salvação, né? Então, o que ele estava falando ali? Ele está dizendo, nada mais, nada menos, que a salvação é uma corrida. Nós temos que correr atrás da salvação. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, né? Muitas vezes, se eu for falar para vocês, irmãos, que foi fácil, que está sendo fácil, não é.
Mas assim como o ar que eu respiro, eu tenho certeza que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. E a santidade é completa, é corpo, alma e espírito, né? Você pode ter ali as suas feridas na alma, os seus traumas, as suas coisas curadas por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter o seu espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ter nascido de novo da água do Espírito. Mas a evidência de que tudo isso aconteceu na sua vida é que você não vai conseguir viver sem a santidade no corpo, né? Porque a obra de Deus ela é completa, uma vez que Ele vivifica o espírito humano através do Espírito Santo, Ele derrama o fogo santo do Espírito, batiza você com o Espírito Santo. Então Ele começa a tratar a sua alma, suas feridas, né? Muitas vezes uma falta de perdão, um trauma, uma situação que acarretou um problema maior. Deus vai lá, Ele cura as feridas, Ele liberta, Ele sara, Ele faz toda a obra na sua alma. Aí depois Ele vem para o corpo. Ele vem para o corpo. Então a evidência de que você foi alcançado na alma e no espírito é que o seu corpo também vai desejar ser santificado. Vai desejar a sua carne e vai andar sujeita ao Espírito Santo de Deus também, assim como a alma. E aí você não faz mais as vontades da carne, né? Você não anda mais por aquilo que você pensa e por aquilo que você aprendeu nos livros, pelas suas opiniões próprias, pelos seus princípios morais, por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, mas você vive por fé, né? Você vive por fé. A Bíblia diz que o justo vive por fé. O justo, quem é esse justo? É aquele que foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Aquele que verdadeiramente foi alcançado pela graça de Deus. Aquele que verdadeiramente foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Este, verdadeiramente, ele vai sentir desejo, anseio em ter o corpo santificado. Em andar na santidade também no corpo. Porque o Espírito Santo não vai habitar em corpo sensual. Você consegue imaginar um espírito santo, 3 vezes santo, habitando dentro de um corpo cheio de sensualidade? Em um corpo cheio de pecado, em um corpo que tem pensamentos, que tem desejos de saciar a carne de uma forma pecaminosa, né? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Você tem que manifestar frutos para a salvação, mansidão, domínio próprio, né? Longanimidade, benignidade, e as suas obras também testificam da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como servir a 2 senhores, irmãos. Ou agradará um ou desagradará o outro. Ou você é ou você não é, né? Deus não é Deus de meias conversas, de mais ou menos. Com Deus ou é ou não é, seja a sua resposta sim, sim, não, não, diz o Senhor, né? Território de dúvida não vem do Senhor Jesus, não pertence ao Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é um pouquinho do que Deus fez na minha vida enquanto cristã, né? Na parte de santificação do corpo, né? Louvado seja Deus, que ainda estou em processo de libertação, glória a Deus. Né? Peço que os irmãos orem pela minha vida. Estou aí trilhando caminhos para a salvação, né? Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Espero, né, que o Senhor me encontre irrepreensível, aperfeiçoada e conservada para o dia do Senhor, né? Louvado seja Deus, e assim como Ele venha a me encontrar desta forma, que Ele encontre a cada uma de vocês que estão me ouvindo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Queria compartilhar um pouquinho então do que Deus fez na questão, no quesito, né? Santidade no corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só uma observação que eu queria fazer aqui antes de encerrar o vídeo, sobre aquela parte lá que a moradora de rua pediu o meu cabelo, né? E aí eu falei que eu tinha entregado o cabelo para Jesus e glória a Deus, tudo ficou bem ali. E eu senti ali, percebi, observei que de fato existia e existe um mistério de Deus no nosso cabelo. Eu queria dizer para vocês que o mais interessante dessa história toda foi que nós perguntamos para ela se ela queria remédio. Nós perguntamos para ela se ela queria uma coberta seca, se ela queria uma roupa seca.
Nós perguntamos para ela se ela queria que a gente chamasse uma ambulância para levar ela, já que ela estava com febre. Se ela queria algum remédio, se ela queria qualquer coisa, irmão. Se ela queria que a gente ajudasse ela a se sentar e desse a comida na boca dela. Tudo isso ela recusou. Ela rejeitou, ela disse que não, e insistia em dizer que não. Mas, contudo, no entanto, ela pediu uma coisa, irmãos. Ela não, mas aquilo que estava nela, né? Que foi o cabelo. O cabelo. Então, irmãos, nesse sentido, eu venho de novo falar que existe sim um mistério de Deus no nosso cabelo, né? A Bíblia diz que é honroso para a mulher ter os cabelos crescidos, né? A Bíblia fala sobre o poderio dos anjos, né? Que existe sobre a cabeça da mulher. Deus não fala que existe poderio dos anjos sobre a cabeça dos homens, mas fala que existe o poderio dos anjos. O que é o poderio dos anjos? É o poder de Deus sobre a cabeça da mulher. Porque sabemos que o homem foi instituído por Deus para receber autoridade, né? Autoridade para ser o cabeça do lar, o cabeça da esposa. Mas para a mulher Deus deu sabedoria, sabedoria de Deus, né? Então, para que possamos carregar a sabedoria de Deus, o poder de Deus sobre a nossa cabeça, é necessário sim santificação, irmãos. Santificação da cabeça e dos cabelos. Né, os nossos cabelos eles têm que ser consagrados ao Senhor Jesus Cristo. Consagrados ao Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do nome dEle. Para que quando a gente venha passar, né, a glória do Senhor possa resplandecer nas nossas vidas. E que as pessoas possam ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Não somente através do cabelo, mas que seja tudo, né, corpo, alma e espírito. Que seja um testemunho de vida. Que seja um testemunho em todas as coisas para a glória de Deus. A Bíblia diz que quer andemos, quer falemos, quer comamos, né? Quer qualquer coisa que façamos, que seja tudo para a glória de Deus. Então, que Deus venha nos dar graça para que cada dia a gente possa alcançar esses níveis, né, em Deus, que é fácil, irmãos, não é, mas é possível, porque Jesus disse, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se nós formos fortalecidos pelo Senhor, nós podemos sim. Podemos suportar as aflições, as afrontas, as perseguições e todas as coisas por amor do Evangelho. Tudo que vamos ter que enfrentar por falar a verdade de Deus. Porque é Jesus, é Deus que nos fortalece para isso. Nós tudo podemos suportar naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me despeço aqui para a glória de Deus. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Qualquer coisa depois eu posso estar esclarecendo alguns detalhes, se assim for necessário. Mas eu queria deixar mais esse testemunho aqui, né, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. E desde já eu agradeço a todos. Mais adiante eu venho falar sobre as experiências e sonhos que eu tive com Deus, acerca do meu salão e acerca do que Deus falava comigo, que se eu não fechasse o salão eu perderia a minha salvação e iria para o inferno. Né, e como que foi o decorrer desses sonhos, dessas revelações, as pessoas que Deus usou para testificar, né, que de fato era Deus falando comigo. E quero só deixar dito aqui que esse processo ele transcorreu e decorreu há cerca de quase 5 anos, tá, irmãos? Isso tudo que eu estou vindo falar aqui não aconteceu de ontem para hoje. É um processo aí de quase 5 anos de caminhada com o Senhor, né? São 10 anos de conversão, 5 anos que Deus vem tratando essas coisas comigo. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês que têm me ouvido até aqui. Eu quero que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor abençoe a cada um. E muito obrigado, eu me despeço e entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém.